Entrando no ar. Vamos esperar um pouquinho, entrando. Como é que tá o tempo aí no Livramento? Tá chovendo? Não, tá Calor? bom. Tá bom. Então vamos ver nossas páginas, vamos ver se a gente já está no ar. Boa noite a todos. Vamos ver se vai entrar alguém aqui. Boa noite. Um pouquinho. Vamos Boa ver. noite. Boa noite. Boa noite. Aí, estou enxergando aqui, estamos no ar, ok, deixa eu ver aqui. Então, Tice, tu pode fazer a mesma coisa aí, tirar o som do teu telefone, que é o Já que eu tô tirei. E o Arthur vai mandar o link para a Joana dele Santana do Livramento, para a Joana colocar na página Alto dos Plátanos. Então, estamos todas aqui hoje. Quero apresentar para vocês a Ticiane, que é uma das proprietárias do Alto dos Plátanos, geriatria de Santana do Livramento, que tem mais de 2 anos, né? Tudo bom, Tici? Boa noite. Boa noite para todo mundo. Sim, 2 anos e um mês. Vai fazer 2 meses agora em setembro de Alto dos Plátanos. E tu viu que a lembrança do Facebook hoje da Ju era exatamente isso. Eu pensei, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Me conectei muito com aquilo. Joana, boa noite, Joana. Se apresenta. Boa noite, Jo. Boa noite, gurias. É um Joana, prazer estar com vocês hoje. Nossas ídolas. Obrigada. Menos. Joana, tu pode falar que tu é fisioterapeuta, né? Também. E pode falar da Milene também. Apresenta ela, que ela não está aqui. Eu acho que ela vai estar nos comentários. Eu sou fisioterapeuta, então. Sou uma das sócias do residencial, né? Junto com a Tice e com a Melina, que é a nossa enfermeira, que hoje não está presente, mas a gente vai representar ela. E, bom, estamos aqui para qualquer esclarecimentos, dúvidas, perguntas. Tá bom. Então tá. O link já está com ela lá? Joana, boa noite, gurias. Boa noite. Bem-vindas. Obrigada. Então, para quem não conhece, ótima essa troca com vocês. Para quem não conhece, eu vou apresentar agora a Juliana, né, que é minha irmã e é uma das sócias do Dolce Vita e é enfermeira. Aguarda um pouquinho, Ju, aí, a Joana voltar, que a Joana está botando o link lá na página do Alto dos Plátanos, tá? Para o pessoal de Livramento poder assistir também. Para quem não nos segue, segue as gurias. Então, opa, a Ju está com um cachorrinho lá que diz que está acontecendo alguma coisa, um acidente na hora da live. Fala aí, Ju, boa noite. Juliana é a nossa enfermeira. Boa noite, eu sou a Juliana, a enfermeira, a nossa é ótimo. A enfermeira do Dolce Vita e do CCI. É um prazer estar aqui com as gurias do Alto do Plátano. Eu acho que tu é enfermeira delas também, Ju, num certo momento. Há 2 anos atrás, por 1 minuto, tu foi enfermeira lá do Alto dos Plátanos. Foi um prazer imenso ensinar para as gurias o que eu sabia e hoje enxergar o que as gurias fizeram com tudo que a gente ensinou. Nossa, verdade. Verdade, vamos esperar a Joana voltar. Ticiane, a Ticiane é que está frente à administração da geriatria lá, né? Claro que vocês fazem um trabalho junto, bastante parecido com o meu e o da Juliana, né? A gente faz um trabalho muito de irmandade, isso vocês têm também, e é um luxo saber que existe isso, né? Que a gente pode contribuir com a sociedade até quando a gente é exemplo em parceria e em sociedade mesmo empresarial, né? Não. Então, é verdade. Isso é tão bonito. Essa semana que passou mesmo, o médico disse para a Juliana o que foi no residencial. Eu passei e daí dei, oi, doutor, e estou indo para tal lugar, né? Saindo assim da empresa. E daí ele ainda elogiou, ele disse, não conheço parcerias assim. A Ju ainda comentou, né, Ju, tem outras, tem mais, né, Ju, que a gente conhece, que um dos casos é vocês. Ele falou, eu rezo por vocês para que essa parceria se mantenha para sempre, porque o trabalho de vocês, cada um faz a sua parte e faz com perfeição a sua parte, então não existe uma competição e nem um atrito. E eu não conheço nada igual, e eu comentei com ele, as gurias lá em Livramento, que a gente, quando elas iniciaram, a gente passou isso para elas e elas estão fazendo muito bem isso.
Na verdade, isso é muito do lado humano, né? Então, parabéns a vocês, que eu acredito que seja provável mais difícil do que nós, porque nós somos irmãs, né, criadas no mesmo berço, e então, a princípio, facilitaria a nossa relação, né? Então, vocês estão de parabéns, eu quero começar essa live parabenizando vocês todas, né, as gestoras do Alto dos Plátanos. Chegou a Joana. A Joana é fisioterapeuta, né? Nós vamos falar hoje sobre diferenciação de empresas, vamos falar o que a gente faz é diferente, né? Então, hoje eu comentava com a Ju, deu certinho lá, Joana? Deu. Não? Deu? Conseguiu. Então, olha, o Arthur vai revisar aqui. Vê aí, Tícia, se entrou lá. O Arthur vai ver aqui, pode deixar. Tá. Então é isso, eu sei que tem outras pessoas de outras geriatrias que estão nos assistindo, se não nos assistindo, vão nos assistir depois, que é a AIDE, que também é uma geriatria que a gente prestou uma consultoria, que fica em Cascavel, e estava em contato com o pessoal do Rio de Janeiro também. Tá? Então, o que a gente vai compartilhar hoje é um pouquinho das nossas práticas, né? Já estou adiantando para as pessoas todas que estão aqui no início dessa live, para que quem quiser saber de algumas das nossas práticas, daí como a gente faz ser o dia da geriatria de uma forma diferente, ou como a gente pensou, ou como a gente intui no dia, porque eu e a Juliana, a gente segue muito isso, eu não sei vocês aí, né? Eu acredito que sim também. O que está mais propenso aquele dia, a gente pode alterar nossa rotina e fazer com que isso aconteça, né? Eu não sei se vocês assistiram nossas lives ou quem está assistindo aqui passado, né? Eu acho que hoje é a nossa 12ª live, alguma coisa assim. A gente começou faz uns 2 meses, todas às 19 horas, das terças-feiras, a gente está compartilhando cuidado. Né? Então, hoje a gente está compartilhando como é que a gente fez uma geriatria diferente, né? Então, a começar pelo cuidado, eu não sei bem a história de vocês, mas a nossa e a Ju começa em Santana do Livramento. E para quem não nos conhece, somos de Santana do Livramento, né? Temos na veia um sanguezinho uruguaio, né? Que é o nosso pai, o nosso pai, meu e da Juliana, né? Que é Barros, que é de Livramento. E vocês todas são de Livramento. E aí, Tiziane, já sei que a geriatria está super bem na cidade, né? E, enfim, que vocês fiquem cada vez melhor e vocês sabem que a persistência é o caminho do êxito, né? Então, a gente repetir, né? Que chamam de métodos e rotinas, que vendem muito na internet. Ah, mas aqui ele tem um método. Na verdade, é o que a gente faz há 10 anos e vocês fazem há 2 anos e 2 meses. Ju, tu sabe que hoje... Pode falar, Joana. Hoje eu estava pensando o que nós podíamos falar, né? Porque tem tanta coisa para falar, e eu acho que nesses 2 anos parece que foi muito tempo já. Mas aí eu comecei a pensar lá atrás, desde quando a gente se encontrou e que vamos fazer e vamos montar. E tem uma pessoa muito especial que nos ajudou desde o início, muito, 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 que é a minha amiga Jandora, né? Porque a gente pensou que vamos abrir, cada uma bota tanto de dinheiro e tá, abriu a nossa geriatria, né? E quando foi a primeira pessoa que eu falei, e quando eu falei com ela, hello, que ela é bem assim, né? Para aí só um pouquinho. Vamos botar no papel tudo isso, porque não é bem assim. E aí foi que a gente pensou, meu Deus, não vai ser fácil a coisa, né? Mas graças a essa amiga, que é a Jandora, que ela deve estar aí olhando, foi que ela nos centrou, nos ajudou a tomar um norte e deu tudo certo. Nos encaminhou vários projetos, né? Até a gente montar o nosso plano do residencial, até o nome, ao logo, a tudo, né? Um apoio incrível. É verdade. O lugar dela está reservado lá. É muito engraçado que as pessoas que são nossos amigos, né, que eles começam a ver que tipo de negócio que a gente encaminhou fez. vários projetos, né? Até a gente montar o nosso que deu uma azeia por aqui. Calma. Do residencial, até o nome, ao logo. Aí, deu. Então, eles sempre dizem isso, né? As pessoas dizem assim, cuida de mim, quando eles começam a ver que a gente não colocou um abandono de idoso, né? Que, na verdade, é isso que as pessoas acham quando vão ver que é geriatria e começam a ver que aquilo é muito legal.
E às vezes tu passa um dia muito melhor ali dentro, né, do que, enfim, nas residências. A gente tem muito isso dos funcionários, tipo, alguns funcionários assim, não, a senhora quer comprar 10 dias das minhas férias? Não, fica em casa, descansa um pouco. Não tenho o que fazer em casa, né? A pessoa quer ficar ali, né, Ju? Acontece. Tipo, então, temos uma funcionária mais antiga que ela adora, e na FUT, né, porque, aí a gente tem lareira, e daí tu vai curtindo uma vez a música, enfim, tudo que a gente implementou nesse tempo, né? Que hoje em dia a gente está um pouco diferente. No Dolce Vita a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Mas Sim, a gente vê os funcionários se empolgando, né? Até nas atividades durante a tarde que a gente faz hoje, um pouquinho restritos ainda em questão do Covid, né? Mas o entusiasmo dela, traz mais material, vamos pintar, vamos fazer artesanato, assim, elas se motivam junto e motivam eles também, né? É bem isso, porque eles enxergam o diferencial e têm o prazer em trabalhar com a beleza e com o cuidado bem feito, né? Então, tipo, qualquer coisinha, eles já vêm, tipo, uma coisinha mínima de mínima. Ah, a senhora viu, tem uma espinha, não sei o quê, não sei o quê. Daí eu vou lá, tá, é uma espinha. Tipo, porque é tudo tão minucioso o que a gente faz, e esse cuidado é tão delicado, né? Assim, da gente estar com o olho no cliente e o tempo inteiro, então a gente conhece toda essa diferença, respirou diferente, tá diferente para andar, tá tudo diferente, que qualquer detalhezinho, né, a gente já percebe. E a equipe vem porque tu coloca nela isso, né? Tipo, a gente fala tanto e ensina tantas vezes como é um cuidado diferenciado e como ele deve ser feito, que elas aprendem, e daí quando tu vê, elas estão falando: a senhora viu tal coisa? A senhora viu tal coisa? Então, quem entra novo hoje na nossa equipe é muito interessante, porque as meninas mesmo já fazem com que essas pessoas novas já entendam que não funciona de qualquer forma, assim. E às vezes eu estou fazendo algum teste, alguma coisa, e em poucas horas elas já começam a vir: olha, eu acho que essa pessoa não tem o nosso perfil, eu acho que essa pessoa nem adianta, porque nós não vamos conseguir ensinar. Então, tipo, isso para mim é ótimo. Antigamente eu precisava perceber isso, né? Ficar o tempo inteiro em cima da pessoa. Hoje, em questão de uma hora ali, eu já tenho todo mundo me bombardeando: não vai dar, não vai dar, não vai dar. E, enfim, quando vai dar é bem mais tranquilo, né? A gente percebe fluir, né? Percebe a coisa andar. E isso é ótimo, porque daí a equipe inteira, né, está engajada com a nossa proposta. E isso é uma coisa que a gente nota, a questão de quando vai algum funcionário que a gente vai treinar, vai ter experiência, tu já vê no início o empenho, né? E se gosta, o jeito que ele trata, como é que funciona, tá interessado, não tá? A gente já teve casos também a gente chegar lá e tá todo mundo nos olhando assim, ó, acho que não. Tipo, não. Faz alguma coisa. Termina isso, mas também a gente consegue visualizar quando a gente vê que vai, ó, essa menina tem vontade, vamos investir nela. Então, eu sempre digo para as pessoas, quando eu faço a entrevista, a última entrevista antes de botar em treinamento, a técnica é o mais fácil. A técnica do procedimento a gente ensina. Agora, o coração, a alma, o jeito, toda essa coisa que a gente coloca dentro das nossas empresas, a pessoa tem que ter, tem que ser. Senão, não tem técnica. Pode ser o melhor técnico, com 20 anos de experiência, ele sabe tudo, mas se ele não for a nossa essência, não tem o que a gente vai fazer que vai mudar, né? E isso a equipe inteira já percebe, né? Vocês percebem isso também? Que a equipe inteira já percebe.
Agora, acho que já faz um tempo que a gente conseguiu fazer que a roda girasse, né? Com a mesma equipe, trabalhando em equipe, né? Se ajudando, fazendo aquele trabalho continuado. Não, isso é ótimo. A gente tem um baixíssimo número de troca de funcionários. Como é que é o nome, Mana? É troca de funcionários, turnover. Turnover. É. Troca de funcionários mesmo. É por isso, porque as pessoas gostam de ficar com então a gente tem um baixíssimo. Então, quando troca, é uma novela, né? Porque daí até, tipo, ninguém é perfeito como elas querem, né? Porque eu não escolho sozinha. Então, as gurias, a opinião das gurias faz total diferença, na minha opinião. Eu decido, escolho, avalio, mas essa pessoa tem que engajar junto com as gurias e as gurias têm que engajar com ela. Então, quando tem essa... Agora, no começo do Covid, a gente teve pessoas que saíram pelo Covid e coisa, então deu uma mexida ali, mas já está bem estabilizado, mas foi muito interessante isso. E daí as gurias falam, eu acho que essa pessoa não vai tomar os cuidados que precisa. Eu não sei se ela vai sair direitinho, não ficar frequentando os lugares, se ela sabe que a gente não vai a lugar nenhum e a gente só trabalha aqui, sabe? Daí elas mesmas determinam as regras, né? Eu tô louca para falar. Estão me escutando? Sim. Eu tô louca para falar que os comentários tem a Carmen, que está assistindo aqui, a tia Carmen. Tem a Jandira, que tu falou mesmo, estava aqui. A Jandora. Já deu um super elogio para vocês aqui. Então, eu vi que alguém compartilhou, muito legal, obrigada. Compartilhem que o nosso trabalho é assim, nós dependemos dos clientes, nós dependemos que as pessoas entendam o quanto a gente faz de diferente as coisas, né? E a gente luta muito, e as gurias não comentaram, eu estava ouvindo as gurias falarem, sobre contra um estigma negativo que a geriatria vem, né? A geriatria vem com isso, ela vem com essa crença de que é ligado ao abandono, de que é ligado ao atirado, de que é ligado à limitação das coisas, né? De comida e de tudo. E quando a gente fala em diferenciação, é nesses pontos todos que a gente toca, né? Quando a Joana está falando ali com a Tice e com a Juliana sobre o engajamento da equipe, essas pessoas, que são as pessoas que nós administramos, são elas que vão cuidar do familiar idoso. Então, desde a nossa preocupação para que ela esteja bem, que esse funcionário nosso esteja bem, para que ele trabalhe bem para o nosso cliente, né? Então, já começa aí a diferenciação. A gente não tem um funcionário comum, a gente tem e quer um funcionário cada vez mais coração da empresa, que ele compreenda a empresa, que ele sinta o idoso, que ele conheça o idoso, que nem, por exemplo, a Juliana olha o idoso, ela já sabe como que ele está se sentindo, se ele está com um pouquinho... A gente vê que vai, ó, essa... Fala? Não? Entrou aí alguma coisa. Repete. Não, eu não falei, eu não sei onde é que falhou. Falhou e todo. A gente vê que... A gente vê que ainda existe muito preconceito. Sim. Uhum. Isso. Uhum. Existe muito... E até quando a gente resolveu abrir e começou o projeto, as conversas, até na família, assim, meu pai, minha mãe, uma geriatria? Tá, mas nunca falaste isso, tu é farmacêutica, tu vai abrir uma geriatria? Sim, aí a gente começou a conversar, explicar, e aí quando eles conheceram o local, eram os pais da Joana, os meus, o da Melina. Mas eu vou querer depois aquele quarto lá no fundo, e tem que ser de casal. Aí começaram a se descontrair, sabe, do que realmente era uma geriatria. Então, isso, Tice e Joana, eu sempre repeti já milhões de vezes isso para a Ju, né? Essa é a coisa mais importante que nós temos que fazer. Nada me alegra mais quando um cliente nosso descia, né? Eu ficava muito na recepção, trabalhei 10 anos na recepção, só agora no Covid que eu saí, eu vim para casa. Quando eles desciam e eles diziam, eles olhavam para trás, que a minha mesa era mais ao fundo, e eles diziam, agora eu entendi, aqui é diferente mesmo.
né? Então, aquele diferente mesmo que ele fala nos enche a alma de alegria, porque, na verdade, é aquele nosso empenho e esforço diário de treinar pessoas para que elas sintam pessoas de maneira diferente, além das coisas que nós oferecemos, né? Por exemplo, eu sempre digo, ai, mas eu estou me sentindo mal, vou deixar minha mãe aqui na geriatria, né? Não, mas não se preocupa. Nós temos várias atividades, né, que para contemplar o tempo do seu familiar, né? Pessoal, eu vou fazer um parênteses aqui. Tá entrando toda hora na tela aí um linkzinho, tá? De um treinamento e também dos livros que o Arthur está tentando. Eu estou trabalhando aqui do meu lado, tem o Arthur, que é o nosso suporte. Nós estamos trabalhando há quase 2 meses nessa parte online, a gente não tem muita experiência, né? Isso aqui é um streaming, a gente entra pelo Zoom, a gente aparece para todo mundo. E lá dentro da plataforma, que é a parte que o Arthur faz, tem várias coisinhas. E a gente acabou testando hoje, porque segunda-feira é o treinamento com os técnicos de enfermagem que a Ju vai fazer. Daí eu disse para o Arthur, ele disse, aqui tem lugar para link, tu quer que eu bote o link do treinamento? Eu digo, pode botar, não sei onde vai aparecer. E ele está aparecendo bem no meio da tela, está me incomodando. Então, fechem um X aí, porque ele não conseguiu tirar aqui, eu estou quase indignada, tá? Porque isso aqui não é assim, não precisa ser assim essa venda, né? A gente até... Isso aí é uma maneira muito compartilhar. Vocês cliquem no X aí, quem está vendo, se está aparecendo e atrapalhando a nossa imagem, que o importante mesmo é vocês sentirem o que nós vamos falar. Independente de que vai ter, sim, o treinamento segunda-feira que vem às 18 horas, tá bom? Então, eu vou seguir falando sobre o sentir e sobre como os nossos clientes nos veem, e eu sei bem que os de vocês também, inclusive tem o Paulo Renato Dias, que acabou de fazer um comentário aqui muito lindo. Agradeço as gurias pelos cuidados com a minha mãe no Residencial Alto dos Plátanos, vejo muito amor e carinho com os residentes. Ele está comentando dentro do Como Cuidar Idoso. Obrigada, Paulo. Um abraço, Paulo. Obrigada. A gente fica muito contente com esse reconhecimento. Isso é uma energia. E uma das coisas que eu fazia, e é muito interessante para as gurias também, isso é uma dica, né, de gestão de equipe, é printar a tela de quem não tinha, tipo, um Face ou um Instagram, porque eu sempre usei o Instagram, uma linguagem no Instagram, uma linguagem no Face, não que fossem linguagens específicas, a linguagem mais ou menos na minha cabeça. O que eu quero no momento é fazer aquele post daquela forma e às vezes não sai nos 2 ambientes, ou eu não coloco. Então, daí, quando vinha um elogio, que nem agora o do Paulo, por exemplo, eu printava a tela, imprimia e colocava no mural das gurias. Isso é muito energético para nós. E não só para nós, Paulo, que tu está acompanhando, eu estou vendo ali que tu está acompanhando, não só para nós, mas para as gurias, porque dessa maneira as gurias ficam felizes com o trabalho delas, e quem está diante dos nossos clientes são elas, né? Neste exato momento estamos nós todas aqui, e quem está cuidando dos familiares de quem está nos vendo são os funcionários. Por isso, o nosso foco principal é a equipe, né? Principal é a equipe. Então, muito obrigado, Paulo. Com certeza, teu comentário vai ser compartilhado por eles e vai deixar todos eles felizes. Jo, e outra coisa que agora falando, e o Paulo falando, e deixa a gente super emocionado também, porque eu acho que a gente sempre teve uma ideia de fazer algo diferente, né? Quando a gente resolveu... vamos fazer. Eu não lembro qual das gurias, eu acho que foi a Gabi Custódio, uma amiga nossa, que é bem amiga lá das gurias. Ela disse, tem as primas da Nath lá, e foi quando a gente entrou em contato com vocês para ver, né? Nos ajudem. Hello, nós vamos abrir. O que vocês nos dão de dica, E a ideia de ir atrás de vocês era porque a gente sabia que o trabalho de vocês era diferente. E a gente sempre tentou fazer alguma coisa que fosse uma casa, né? Não queria chamar de geriatria, queria chamar de residencial, uma residência, né? De longa permanência. E que fosse diferente ao trato da família, principalmente, né? Que uma das diferenças que a gente tem é que a gente não tem horário de visita. Então, antes da pandemia... estava sempre a casa cheia. Os familiares iam para tomar mate, iam para visitar, iam para, sabe, já era uma grande família, e isso é a parte mais difícil que a gente vê hoje também, né?
Sim, esse é um dos desafios. E essa é uma grande diferenciação, a questão da gente estar aberto como a casa do familiar. Eu sempre falei isso, e a gente sempre diz, a Ju também, quando atende. Eu falo mais agora porque eu atendi o cliente de porta, né? A Juliana, que está aqui junto, ela é enfermeira, ela trabalhava. Nossa geriatria não é como a de vocês, tu entra, tu está num ambiente só, né? Isso facilita essa comunicação de todos. A nossa, tu entra, ela tem um andar de baixo onde tem uma recepção, era uma antiga garagem que a gente reformou, e aí tem a rampa que vai para o corpo da casa. Então, eu ficava mais frente aos clientes, né, e conversava muito com eles, né, então, isso é uma das coisas que aprisiona muito os clientes, né, tipo, o mental, digo, dessa pessoa, desse familiar. Porque já pensou, tu vai deixar tua mãe num lugar onde tu tem hora para ver? Eu sempre digo isso, não é presídio. Não contra quem tem hora, cada um tem o seu método e o seu jeito de ser. Mas era, tipo, a comparação do meu coração. Se eu tivesse querendo ver a minha mãe, eu gostaria de ver a minha mãe a qualquer horário. É que a questão da visita sem horário, ela conforta, né? Tá. Porque a pessoa... Ju, eu vou dizer que a Ju vai falar em proteção das geriatrias que estão nos assistindo e que tem horário, tá? Até agradeço bastante, Ju, porque isso é bem parte da enfermagem, tá? Porque eu não quero criar nenhuma exclusão aqui, pelo contrário, nosso trabalho é um trabalho generoso, né? Que compartilha conhecimento, tá? E a Ju vai falar uma coisa que até eu sei, o que é chegar uma visita na hora do banho de leite, né? Então, fala, Ju, protege aí toda a tua equipe, teu timão. Na verdade, eu ia começar dizendo que o conforto de não ter horário para o familiar é muito bom. O conforto de não restringir a quantia de pessoas também, porque aí eles se reúnem e vão fazer a visita como quem vai na casa da avó, né? A gente tem um pátio como vocês, então é o chimarrão com todo mundo, é as crianças pela casa, tem o cachorro também que vai para ver a avó. Enfim, isso torna tudo mais aquecido e mais divertido, né, nessa situação. Mas o que acontece com os outros lugares é que tem uma equipe mais restrita, acredito eu, e isso torna difícil a visita, por exemplo, na hora dos banhos. Difícil a visita na hora das refeições, porque a pessoa que atende a visita, ela deixa de atender o cliente, né? E como a gente consegue ter uma equipe maior, a gente consegue disponibilizar bem, e sempre foi nosso foco não ter horário para visita e não ter limites para visita. Agora a gente está com essa questão do Covid, que está bem difícil para os familiares, né? Tá difícil deles não poderem ir tanta liberdade que eles tinham, né? Então, com vocês, acredito que também esteja passando por isso. Então, a gente faz uma visita por uma janela, uma visita por uma... E aí é filho que sai chorando, e a sensação, depois de tu ter total liberdade, né? Mas isso não é uma restrição nossa, é uma restrição colocada por uma doença viral grave que o mundo está tentando reverter. E aí todo mundo entende, né? Mas a visitação, eu acredito que seja primordial ela ser livre a qualquer hora e qualquer quantidade, porque isso dá uma qualidade de vida, uma qualidade de autoestima, uma qualidade de vida para o idoso que a gente está cuidando. Nossa, ele muda da água para o vinho, como eu digo, assim, quando... No início, as pessoas perguntavam muito para a Mana lá na recepção, assim, mas que horas eu posso vir? Mas como que eu faço para vir? E a Mana fala, vem a hora que quiser, o tempo que quiser. Mas se não tem tempo, porque as pessoas, eu só consigo vir em tal hora, não sei o que, não sei o que. Passa, só passa. Um pouquinho que seja, 5 minutos, já fica esperando aquela visita, né? Já é tipo... meu filho esteve aqui, a minha sobrinha esteve aqui, hoje ela veio. Não veio, o que será que aconteceu? Mas amanhã ela vem. E amanhã ela chegava, né? Então, isso conforta muito eles.
nos dois lados É o nosso de maior cliente, né? desafio Familiar. Acredito que sim. Sabe como é que eu chamo essa visita? Eu chamava essa visita de visita relâmpago. Sempre eu dizia, deixa eu falar que tem um comentário aqui muito legal, que é para as gurias de novo, a Carmen Barcelos Dias disse que quer a suíte dos fundos. Não, que quer uma suíte para o futuro, é isso, que ela quer uma suíte para o futuro. A Ivone também está falando que adora essa equipe do residencial. Obrigada, pessoal. É pessoas, né? Então, isso aqui demonstra, mais uma vez, que são pessoas que fazem a diferença, né? Então, é muito bom para nós, por exemplo, a gente ter essa contribuição e esse retorno do nosso investimento de tempo, né? Porque é fácil, como tu disse, que a Dora ali, né? Dora. Ajudou vocês. E é fácil tu querer abrir um negócio, né? Pegar um dinheiro e botar ali como se fosse... Não funciona negócio sem pessoas, né? Então, é isso. E no cuidado, e sempre eu e a Ju, enfim, a gente se complementa nessa parte, acredito que vocês também, que vocês acabaram se dividindo bem parecido conosco, assim, é meio que automático, né? Quando tu quer ajudar o conjunto, isso eu digo para as gurias, somos partes do mesmo quebra-cabeça, né? Então não adianta duas pessoas ficarem relutando e fazendo a mesma coisa, nós temos que fazer coisas diferentes para que se complementem e eleve todos, né? E todos têm que estar, uma parte se estiver falhando, vai estar falhando da outra parte. Eu sempre estou falando isso com a equipe, né? Então, cuidar bem da sua parte, com carinho da sua parte. Então, é isso. Eu vejo que a nossa base é o cuidado com amor, né? Da gente amar aquele paciente ali como se fosse o nosso familiar, fazer com que a família se sinta tranquila em casa de deixar o familiar conosco. Essa parte que a Joana comentou, a Juliana também, que a gente tinha as visitas a qualquer horário, era aquela roda de chimarrão após as 4 da tarde, era aquele acompanhamento na janta, porque o familiar estava ali junto, auxiliava sua mãe, seu pai na refeição, e para eles também é gratificante estar ali acompanhando todo o cuidado, né? Isso aí conforta, né, Tici? Sofrido, né? É bem sofrido a gente estar passando por isso e o nosso ponto de decisão, eu mesmo falo com a Ju, às vezes eu digo, Ju, a Ju de semana liberou as visitas a 5 metros de distância, o que nós vamos fazer? A gente vai tentar fazer isso aí, porque tem a alteração da bandeira vermelha para a bandeira laranja, né? Então, sim, a gente tem que pensar, como é que foi, Ju, que tu falou? Essa da Ju tá muito interessante, porque a gente saiu da bandeira vermelha para a bandeira laranja, e aí um familiar veio tentar visitar, a Juliana veio e perguntou para mim, eu digo, mantenha restrição para o cuidado, né? Disse para a Ju manter a restrição. E como é que foi, Ju? Deu 2 dias depois, toda a família. Toda a família positiva. Toda a família. E não veio visitar a nossa cliente graças à nossa decisão, né, dolorosa, porque daí tu vai dizer que a cliente tem 102 anos. Não, deixa eu visitar, é laranja. Sim, mas nós temos uma alternativa boa, vou contar um segredo para vocês, tá? Tem o Miguel Ângelo Luizelli que está aqui, eu acho que é quem? Meu irmão. Tá bom, um abraço, Miguel. Eu vi pelo sobrenome. Obrigado pela tua audiência. E eu vou pedir para todo mundo aí que tem familiar, que tem pessoas que trabalhem com gestão de equipes em alguma empresa, não precisa ser geriatria, o que a gente está falando aqui vale para todo mundo. Se vocês têm algum amigo que tem empresa e ele está sofrendo por algum motivo, pode compartilhar essa live aí, que ela vai falar muito de gestão, de como sentir o cliente, do que fazer para a equipe estar harmonizada, para, claro, no nosso caso, refletir no cuidado. Mas isso reflete, se tu for ver, em negócios, em vendas, né? Então, eu sei que o Alto dos Plátanos está cheio, nós também estamos, e isso se mantém, né? Inclusive, as gurias antes de nós já estavam lotadas, nós demoramos mais tempo para lotar, né? Então, claro, muitos méritos. Graças a Deus! Muitos méritos. A gente seguimos ainda com uma vaga, né? Uma vaga disponível. Às vezes tem, às vezes não tem. Olha a diferença. Quantas concorrências tu tem aí em Santa Maria? 33. Ah, pois é. Aqui não tem.
Não, mas Não não temos existe. concorrência. Ah, não tem? Tem sim. O que eu quero dizer? Outras geriatrias existem, tá? Isso eu quero deixar bem claro para ti. Agora eu vou dar uma aula aqui, tá? Até nem era bom eu ficar falando muito, mas deixa eu ver. Eu não posso falar nisso, né? Dá até para falar outra live sobre gestão e sobre valor e preço, tá? E concorrência não existe quando falamos de pessoas. Não existe. Joana, bota isso na tua cabeça. Não, eu ia dizer porque vocês têm muito mais aí, aqui nós não temos. Tipo, não de concorrência, Outras mas de outros opções. lugares, outras opções. Sempre vai ter opções que vão agradar outras pessoas por escolhas. Por exemplo, a financeira é a primeira, a segunda é o desejo de como o familiar do cliente vai estar. Por exemplo, se eu não me importo com meu pai e com a minha mãe, eu não estou nem aí, tendo dinheiro ou não, eu vou colocar em qualquer lugar. Segundo, não tendo dinheiro e sabendo do valor que tem o atendimento de vocês, e a gente já passou por isso, familiares, sobrinhos e amigos juntam o dinheiro para aquele atendimento de valor. Então, pode esquecer isso, que quem ama, ele vai bancar qualquer condição financeira para dar e proporcionar para o seu familiar a diferenciação no atendimento. Isso é de certeza. E por isso que eles têm tanto prazer em ficar junto, Tice, tipo na hora da janta, de ir no mate, de ajudar, porque o que acontece quando esse familiar vai para nós, quando ele vem para nós? A família não consegue mais cuidar, não é que ela não queira, ela não consegue mais. E aí ela tem o prazer de poder cuidar sendo assistida. Tipo, o grande suporte é dado pela gente, ela vai ali, cuida um pouquinho e se sente confortada com isso. Então, mas essa diferença tá no amor de novo, tá no carinho, tá no afeto. E daí, por isso que, tipo, eles estão sentindo tanto não poder estar nesse momento. Tem pessoas e pessoas, né? Mas sim, os que não se importavam e que tanto faz, seguem desta mesma maneira, e os que se importam e que amam tanto o familiar com o suporte que tu vai dar, porque se tu for ver o valor de um técnico de enfermagem, tu é fisioterapeuta, a Tícia é farmacêutica e a Milena é enfermeira. A Juliana é enfermeira. Quando eu estou cuidando da minha mãe e eu estou insegura, e quando são os nossos pais, a gente fica mais inseguro ainda. Quando tem um profissional do lado, isso é segurança. Que preço tem a segurança? Alguém sabe? Quanto vale a segurança? Quanto vale a segurança de eu poder me afogar e saber que a pessoa não vai morrer por causa que tu sabe fazer uma manobra de Heimlich? Quanto vale? Vale toda a minha herança. Não tem preço isso. Entende? Então, um trabalho dos profissionais que têm esse olhar, que é o olhar que a gente preza dentro das nossas empresas e que a gente ensina os nossos funcionários e no fim, muitas pessoas querem trabalhar conosco. Tipo, esse sendo referência ali, que é o que está aparecendo aí toda hora, tá me enchendo o saco aí esse troço. Esse troço aí, tá? Tinha que ter aparecido dos livros aí, que eu tô louca para que todo mundo veja os nossos livros, né? Mas tudo bem, calma que vai dar tudo certo. Mas... isso aí, gurias, é algo assim que, se nós mantermos isso, eu tenho a certeza de que a gente tem o céu garantido. Porque trabalhar unindo o amor do familiar com o cuidado com o amor, não tem nada mais valioso. Nada. Né? Então, assim, quando o funcionário entende que independe de eu estar lá ou não, ele vai fazer aquilo, né? Ele vai ser aquele cuidado, ele vai estar com aquela pessoa que ele sabe o quanto ele é importante para aquela pessoa, para a família daquela pessoa. E para mim, porque se ele não está trabalhando como eu estou treinando ele, sonhando que ele trabalhe e mantendo ele, não adianta. Aí nós não estamos numa conversa alinhada. Então, assim, o Arthur está aqui, ele é administrador, ele trabalha com suporte, né, e com marketing. Ele acabou de dizer, ele fez um comentário. É impressionante como tem geriatrias que, tipo, parece que não aparecem ou que não estão nem aí, né?
Porque é extremamente difícil fazer isso. Tu gestar uma equipe dessa maneira, tu está trabalhando com sentimento, né? Como é que a gente vai cuidar e vai transmitir que a gente está trabalhando bem para um cliente se o cliente olha para o pai dele e sente cheiro de sujeira e vê ele descuidado, ou vê ele sem um sorriso, ou vê o funcionário com uma cara feia olhando para o teu cliente? Acabou o teu negócio. Né? Assim não adianta. Então, eu acredito que essas outras que às vezes vêm a se esconder é porque não conseguiram, não que não tenham tentado, porque eu acho que as pessoas pensam assim, e vários me chegaram, quero ter geriatria, é o negócio do futuro. Ok, né? Tanto é que a gente dá consultoria, ajuda as geriatrias. Qualquer um que trabalha com geriatria pode ajudar a outra geriatria, né? A única questão é que tem que fazer. Tu tem que estar lá, tu tem que estar com o teu sorriso, tu mesmo quando vai. Eu trabalhei anos na nossa geriatria. Eu fazia plantão noturno, suporte. Então, 3 anos de suporte eu fiz no início. Então, eu tinha que levantar para acompanhar a pessoa a fazer xixi. Eu não ia ficar dizendo, não, quer levantar para fazer xixi? Isso não existe. Tu vai levantar, tu vai passar o tempo inteiro levantando com todos eles e levando eles no banheiro e aliviando eles. Eles estão com uma dor. Né, eles estão precisando ir no banheiro, assim como um copo de água, assim como a ceia, como qualquer coisa. Né? Então, esse é o trabalho. Né? É isso aí. Isso que a gente tenta sempre, né? Sair de lá, a hora que a gente sai, depois da janta, sair de lá e chegar em casa tranquila e confiar que os nossos funcionários estão trabalhando do jeito que a gente quer. E acredito que acontece. Acontece. Eu acho que a equipe está 100% agora, né? Girando a roda, como eu digo, trabalho continuado. E eu acho que é bem por aí. É isso aí. Olha quem entrou aqui, a Gabi. A Gabriela Custódio. Aqui foi... Gabi, só para te saber, foi tu que proporcionou o nosso encontro. Independente, vocês iam saber, porque eu acho que, não sei se a Natália não tinha falado para vocês de nós, enfim, eu acho que a Natália também falou na época. Prima... Falou também, falou. Falou para alguém, ela falou. Uhum. A minha mãe também, com a tia Leda. Ai, as sobrinhas da Leda tem uma geriatria lá em Santa Maria. Tá. E a minha mãe também, quando foi fazer um exame com o Rubens, contando, assim, a Tina agora tá com uma geriatria, assim, contando, né? E ele, a minha sobrinha tem uma top lá em Santa Maria, mãe, sim, as gurias já estão contadas. É para ser top, é para ser top de todos os sentidos, né? A gente faz de tudo para ser top, a gente limpa e organiza o tempo inteiro, é a primeira coisa, quesito básico, né? E tenta embelezar. E daí tenta amar, e daí é isso, né? A gente faz com que acontece, tipo, faz todos os funcionários compreenderem isso, né? Nossa, essa é a nossa tarefa mais difícil, é essa gestão de equipe, por isso que a gente falou bastante. Nós já estamos com um tempo, com 15 minutos aqui, e antes, né, da pandemia, eu quero seguir o tema aqui, que é diferenciação em geriatrias, eu quero só dizer o que nós proporcionamos de atividades, né, e o que vocês proporcionam, acho que praticamente a mesma coisa, né, que são atividades de educação física, atividades de fisioterapia global, a fisioterapia clínica também, que daí a gente não chama de atividade, nós chamamos de, aí é clínica, né, e eu sempre digo para os familiares, o senhor não tem seu personal trainer ou a sua atividade, a pessoa não vai na sua casa, e daí eles colocam, sim, eu saio, eu vou na minha ginástica. Mesma coisa aqui, a gente paga o profissional particular, ele vem e a sua mãe, nesta hora, vai estar fazendo isso 2 ou 3 vezes por semana. Daí a pessoa, que legal. Então, isso também a gente faz com o funcionário, né, com a equipe. A mesma coisa quase que faz com o familiar, fazer ele se colocar no lugar do outro ou no que está acontecendo, né? A gente mantinha arte terapia também, canto. Hoje em dia a gente está com tudo isso que eles pediram, né? A vigilância para ser cancelado, que é mais o canto, a arte terapia, o que a gente pode manter, a gente manteve, né? Mas a questão, e isso eu sempre prezava muito isso, do profissional vir.
do profissional diferente. Ele é um profissional diferente, porque, ok, arte-terapia a gente pode fazer, ou alguma atividade de DTO, a gente pode fazer com eles, mas daí é a nossa equipe de funcionários, de técnicos e cuidadores que vão fazer, né? No caso, quando é um profissional que vem de fora, eles já ficam esperando aquela pessoa. Eles sabem que aquela pessoa vem só uma hora, para eles é diferente. Isso é diferente, por mais que às vezes a atividade seja a mesma, tu pode proporcionar a mesma atividade. Canto, por exemplo. Tipo artes e atividade, alguma atividade física. Na verdade, o que está acontecendo hoje é que as gurias estão fazendo, né? Praticamente as atividades, sim, fora a fisioterapia, a equipe faz. E agora a gente só não está fazendo, eu acho que é a horta, né, Tice? O resto de jogos. A gente termina sempre fazendo manteve de segunda a sexta, né? E a gente, a nossa nutricionista, a Laura, uma vez na semana, e teve o ano passado que a gente fez de Páscoa, que foi até a turma da minha filha fazer chocolate com eles, assim, a gente vê quando a criança chega, é um brilho no olhar, né? Então, sempre teve atividade com a Laura, que hoje a gente teve que parar, porque o alimento, né, a gente não sabe até que ponto pode ocorrer alguma contaminação. Tá falhando para mim. Para mim também. A Tice tá falhando, nós vamos cortar a Tice fora. Então, continua, Joana, o que a Tice quer falar. Ela tá falando dos netos. Pode continuar. Tá falando do quê? Não, ela tá falando das atividades com as crianças. Das crianças. Que a Nutri fazia comida junto com os clientes, né? Isso. E que vocês pararam uma por causa do risco da contaminação. Exatamente. Mas as crianças não eram os netos? Não, foi a escola lá, foi a escolinha lá. Ah, tá, agora entendi. Foi a escola na Páscoa e junto com a Nutri eles fizeram ovos de Páscoa lá, foi muito legal. Legal! Foi muito legal. O que a gente fez assim com jovens e crianças e jovens foi o projeto do Dia do Trabalhador. Isso foi muito bacana também, porque a Catiúce teve em Portugal há um tempo, ela está falando que intergeracionalidade é uma das indicações da Organização Mundial de Saúde dentro das instituições. A Catiúce é professora de Sociologia, né, até a PhD, eu acho, doutorado. E a gente pode falar sobre isso. Lembra que a gente falou que podia ir numa live? Talvez esse seja o tema. A gente volta numa live com as gurias, elas falando da experiência delas e tu falando dessa parte. Tem creches ao lado das geriatrias. Eu já vi isso. Sensacional. É sensacional. É muito interessante a troca, assim. É muito gratificante de tu ver, né? Eu acho que nem sei quantas crianças foram essa vez lá. Eu acho que umas 30 crianças foram. E todos se comportaram super bem, e as crianças de olho no chocolate, os clientes de olho nas crianças, era uma coisa muito legal, foi bastante valioso. Tu vê que a criança tem uma energia que eles pegam aquela energia da criança e eles mudam na hora. Até agora, o que eu percebo, nas videochamadas, quando as crianças aparecem, nossa, eles mudam o comportamento, né? Eles estão falando assim com os filhos, não sei o quê, aí vem os netos, daí ele, meu pequenininho, não sei o quê, daí já vira aquele auê, aí todo mundo quer ver, né? Aí o que acontece nas videochamadas é que tem que mostrar para todo mundo os netos, né? E daí Tem que pensar um jeito tipo de fazer um streaming esse troço. Agora eu vou falar com o Arthur, porque a gente comprou o aparelho, né? Daí tu vê ele pequenininho, daí tem que botar na frente da pessoa. O ideal seria tipo espelhar na tela, dá para tentar espelhar na tela da TV. Dá, mas daí quando souber me ensina. Aí, por enquanto, eu fico com o telefone assim de um em um. Como souber, passa a tela para cima, depois o Arthur vai testar isso aí um dia lá. Sabe que antes da pandemia... Oi, Tice! Agora tu vai ter que entrar aí e sentar na janela para ver onde é que tá a gente terminou o teu assunto dos ovos de Páscoa, tá? Vai, Joana. Não, antes da pandemia, no verão, os dias que eu ia fazer a físio funcional, o Gui ia junto comigo, né?
E o Guilherme tem uma memória enorme, assim, ele tem uma memória de elefante, porque ele volta e meia ele tá em casa e diz, e a dona Catalina? E fica, e a dona Catalina? E aí, quando ele ia para lá, ele jogava a gente fazia jogos e ele me ajudava. Então, ele ficava naquela coisa, agora para dona Catalina, agora para dona... E elas ficam numa ânsia, elas ficam muito mais atentas, né, do que comigo, no caso, vamos dizer. Sim. Sim, a gente pode fazer qualquer coisa lá. Leva a criança, leva os nossos filhos, já é uma festa, né? Não tem. O Lucas participou muito tempo participa até hoje, mas agora ele está mais longe, né? Mas desde pequenininho ele está junto com a gente e ele fazia atividade com todo mundo e ele sabe o nome de todo mundo. E ele liga e daí ele fala assim, tia Ju, o Lucas quer dar oi para as avós. E daí vai de uma por uma e ele fala o nome, pergunta como a senhora está, né? E daí elas adoram, daí elas quando enxergam ele no vídeo, elas já falam, ai, o Lucas! E, tipo, a gente tem cliente que está há 9 anos com a gente e ele vai... Daí tu não mostra alguma, né? Porque daí eu dou tô fazendo outras coisas, né? Dou para elas falarem um pouquinho, pego o telefone, então tá, meu amor, não sei o que. E ele fala, faltou a fulana, ciclana, não sei o que. Aí eu tenho que ir em todas, não tem chance, se não pode faltar nenhuma. A Mana tem fotos maravilhosas dele fazendo, na época que a Mana dava educação física, ele fazia junto e ensinava elas pela mão, assim, era um sucesso. Eu quero acabar aquele comentário que eu comecei, que foi o projeto do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, viu, gurias? O que eu fiz? Isso é bem interessante, se a Catiúcia está escutando aqui, pode, não sei se tu fala ali para os teus alunos, mas foi muito legal. Ele está na página do Dolce Vita, lá no social, né? Esse dia que a gente trabalhou com eles era de todas as idades. Os filhos de todos os funcionários foram, inclusive os adolescentes. Eles ficaram vendo seus pais trabalhar de uniforme. Eu fiquei mostrando toda a casa para eles como funcionava. Apresentei os clientes para eles, expliquei o que era clientes e expliquei qual era o trabalho, a função do seu familiar, da sua mãe, no caso ali, só tinha um pai, né? Da sua mãe. Foi sensacional. A gente tem a foto deles sentado assim no meio dos idosos e aquela gurizada assim de tudo que é idade ali. Depois a gente sentou no refeitório e os pais foram para fora com os idosos, que seriam os pais, são os nossos funcionários. Então foram todos funcionários para fora, no pátio, tomar o tal do sol, enquanto eu fiquei ali dentro com eles. E depois que eles já olharam toda a casa, souberam o que era a função do seu pai, conheceram o cliente dos seus pais, né, e entenderam o que é uma geriatria e como é que era o cuidado. Então, eles escreveram, construíram uma carta para sua mãe. Olha, o troço era de chorar. Foi sensacional, foi lindo. As mães, que são as nossas funcionárias, depois vieram dizer, olha aqui, elas fotografavam e me mandavam. Tanto é que eu recebi um livrinho, tipo, com a foto de todas, a Cíntia, que era a psicóloga que trabalhava comigo aqui na época, na verdade a Cíntia agora está no outro serviço, né? Então a Cíntia, que foi a única que eu tive, ela fez acho que foi de aniversário que eu ganhei, ou de alguma coisa. Elas juntaram todas as cartas, elas fotografaram. Foi no aniversário do Dolce Vita. Ah, tá, foi no aniversário do Dolce Vita. E aí foi sensacional, gente, foi sensacional, foi um trabalho maravilhoso. Daí as vós, as clientes, ficaram conhecendo todos. Que baita iniciativa, Catiúcia. Sim, eu vou tentar mostrar aqui, Catiúcia. Todos os funcionários, todos os idosos entenderam quem era a família daquele funcionário, tinham um assunto para perguntar, sabiam. Foi um troço muito legal. E as idosas perguntam até hoje dos filhos. E ela sabe quando vai vir e não vai dar para trazer. E daí tem umas que têm as crianças menores que ficam sempre querendo levar, né? E daí elas querem levar e as idosas querem que leve. Daí eu explico que agora não dá, não sei o quê. E tem uma idosa que a gente tem que ela pegou uma criança de uma lá e daí ela falou que ela é a madrinha. Daí, porque essa funcionária tem uns quantos filhos, né? Então ela é a madrinha da mais nova.
Todo mundo sabe, a família toda, a familiar veio me falar assim, como assim madrinha? Daí eu, ela adotou e não tem que tire da cabeça dela que ela é a madrinha. Tem uma lá, Ju. Agora, quando a Mê estava grávida do Joaquim, antes do Joaquim nascer, a dona Maria dizia, vai ser uma guria e se for guria, tu vai me dar. E até hoje, a gente chega e ela pergunta, tu é da barriga? Cadê teu filho? Cadê o pequenininho? Tu não ia me trazer? Nossa, eles gravam muito, né? Fica muito na memória. Sim, a Júlia mesmo, que alegra. A Júlia com a Dona Maria mesmo, ela tem adoração por todos, né, dos nossos filhos, mas a Dona Maria disse para ela que era avó dela. Então, um dia ela chegou, não sei, não me lembro que a gente estava conversando, e ela disse, mãe, eu tenho 3 avós, né? Eu, Júlia, 3 avós? Tu tem 2 avós. E ela disse, não, eu tenho a voinha, a avó Ana, mas a Dona Maria disse que é minha avó também. Eu, então tá, então ela tá... Porque a Júlia sente não poder entrar nesse momento. Daí ela disse, a gente reza de noite, ela disse assim, que mate esse vírus, né, mãe? Eu digo, pra gente poder ir de volta pro residencial. E ela foi outro dia lá no vidro e ela olhava com eles com uma carinha assim, ó, e eles chamavam, entra, entra, e ela ficou assim, eu disse, não pode entrar, a gente só vai olhar aqui. Porque, que nem a Joana disse, o Gui, o futebol, correndo pela clínica ali com os cavalos dele, o Mariano, o Joaquim, que também elas conheceram só pelo vidro, a gente sente falta disso também. A E elas também, né? A Catiúcia, que é socióloga, ela está dizendo que esse elo, né, torna íntima a relação familiar, claro, de todos, né? Ela está falando até do funcionário, mas é assim, é essa intimidade, né, que aproxima, que preenche o coração, que na verdade o que falta para esses idosos, e eu sempre digo isso, né? Eu digo isso para o familiar. A gente já está acabando a live, tá, pessoal? Só porque eu estou cuidando do tempo ali, está vendo um temporal aqui em Santa Maria, estou vendo só uns barulhão, brum, brum, já liguei o cabo aqui para não dar nenhum problema, tá? Sempre que vem o familiar falar conosco, né, e eu sempre digo, a gente é uma equipe de técnicos, né, somos técnicas, né, profissionais, né, cada um dentro da sua profissão, que vai ajudar ao cuidado, mas o filho, o esposo ou o neto são vocês, e nós precisamos de vocês, né, para compor todo o cenário de cuidado, né, porque tu vê que quando tu foca nessa intimidade e eles se alegram, isso ele vem da família, né, da lembrança, enfim, vem do sentimento. Então, nós somos novos na vida deles, né, eles, quando acessam isso e quando encontram com os seus familiares, né, é nesse momento que eles podem se remeter a esse amor todo, né, acessar esse amor e se sentirem melhores, e a vida é isso. O que é a vida? Nada mais, nada menos do que os nossos sentimentos, como que a gente vai se relacionar, né. E muito obrigada pela participação de vocês. Eu acho que a gente pode voltar a falar aqui, de repente traz até a Nutri de vocês, não sei como é que eu vou articular isso, mas a Catiúcia já está convidadíssima a falar sobre isso aqui. Hoje mesmo eu estava fazendo alguma troca com ela, e dá para nós falar do projeto e falar algo mais, de alguma outra iniciativa que vocês tenham feito, né, quando fazem essa aproximação, tá bom? Nesse momento eu acho que é a questão mais difícil, né? Manter os familiares longe, né? Eu acho que é difícil para nós, é difícil para os familiares, é difícil para os idosos que ficam longe. E é uma coisa que a gente vem batendo na tecla de cuidado, né? Os meus pais tiveram Covid agora, eu fiquei afastada há algum tempo, não positivei, mas são cuidados extremos, né? Que a gente está tentando manter para que não chegue a nós, né? Porque nós não temos área de isolamento e bom, se cai lá a gente já sabe. Então, João, eu queria que tu me desse uma palavra, que a gente desse um conforto para os nossos familiares, que vocês aí também... Olha, se cai lá, a gente já sabe, porque a gente já tem um plano todo articulado, né, que a vigilância nos manda, né, junto com tudo que a gente tem que fazer e prestar contas, né, que as pessoas nem imaginam, né, e-mails e relatórios,
e fazendo, Sim. como é que se chama? A área de... A gente tem que fazer a criação... A área de quê, Ju? Que é o nome que eles chamam? Isolamento. De isolamento. As áreas de isolamento, né? Então, a gente já articulou, já tem tudo na mente, assim, como que seria, né, no caso. E uma Só das na coisas... mente, porque a gente não vai precisar. Isso. Graças a Deus, em nome de Melhor Jesus. é mente positiva, entendeu? Eu vou ensinar uma visualização. Toda noite vocês pegam todos os raios de luzes que vocês acreditam, conectem eles com o divino e peguem a geriatria de vocês, inclusive se conseguirem mentalmente outras, e ó, pum! Entendeu? A gente tem um anjo da guarda, que é a mãe da Tice. A mãe da Tice é poderosa na nossa proteção. Então é isso aí. Então, mas ajuda. Tu sabe que toda a frequência energética ela tem que ser somada. A energia ela expande. Então ajuda, vai lá, pensa isso também, luz lá, não chega o vírus e não chega mesmo, tá? Eu acredito muito nisso. Eu faço essa proteção. O Dolce Vita, que eu ia te dizer, nós temos uma sacada e os familiares têm ido na frente, tá? Eles vão de carro, estacionam e abanam e podem até falar alto ali, dá. No caso de vocês, eu lembro lá, tem uns vidros, né? Tem. Então, isso também facilita, né? É o que a gente tem no momento. E tu me pede uma palavra, a gente vai fazendo o que a gente vai podendo, entendeu, Jonas? Por exemplo, se tu tem um vidro, esse vidro é transparente, vocês têm um vidro transparente e articula alguma coisa, eu posso até pensar sobre isso e depois trocar um WhatsApp contigo. Até agora a gente até proíbe, essa semana a gente tá com as visitas trancadas, não tem ninguém, nem no vidro, nem... Porque explodiu muitos casos aqui, né? Que a gente então, com... E aí, pelo vidro, fica difícil, porque eles querem falar, não conseguem ouvir, aí, né, fica aquela... Não consegue comunicar. Teria que botar um telefone pro lado de fora, um para dentro e outro fora. Também. Entendeu? Tu faz, tipo, a ligação para aquela... Oi, a ligação por aquela pessoa, tipo um interfone. Um radinho, pega ali em Ribeira, um radinho. Isso, um rádio. Ah, é verdade. Um rádio. Eu lembro, nós tinha esse rádio. E às vezes eles ficam na agonia do familiar não entrar, sabe? Eles ficam ansiosos e a gente diz, não pode entrar. Mas como não pode entrar? Capaz, uma gripe. Que gripe? Olha, assim, tipo... Eles já passaram pela gripe espanhola, então eles vão achar que isso aí é fácil, né? E talvez seja parecidíssimo mesmo. Mas no caso de tipo de demência dificulta bastante. Até o uso a gente tem um caso de uma senhora que ela não entende bem essa questão da tecnologia e ela fica muito brava comigo de tempo em tempo, tipo, dá uns 15 dias e ela começa: tu tá me mentindo que meu irmão não tá bem, que tá bem, tu tá me mentindo e não tenho que tu convença. O que eu tenho feito? Eu ligo pro irmão e peço para ele ir lá. E daí eu levo ela na janela e faço ela enxergar ele e ele fala, eu tô bem, porque parece que essa questão do telefone, ela não assimila que é verdade o que tá do outro lado do telefone, né? Então, isso tem acontecido periodicamente, tipo, 15 em 15 dias ela começa, tu tá me mentindo, e eu já ligo para ele, digo, a senhora pode vir aqui, não sei o quê, aí ele vai, pronto, ela se acalma. Mas são casos, né? É porque ele também que pela videochamada elas já ficam assim, como consegue assim? Eu quero um aparelhinho desses. Aí começa a falar e o familiar começa a falar e tem uma das nossas, ela diz assim, eu quero um igual para mim, assim, adorei. E ela é muito figura quando faz. E procuram atrás no aparelho também, né? É verdade. E eu tive uma senhora que os bisnetos que não são muito próximos a ela, assim, de contato, né? Começaram a mandar vídeos com essa questão dos vídeos e o filho que mora na cidade, ele me mandou um vídeo e disse, olha, tu cuidado, a mãe pode ficar meio ansiosa, não sei o quê. Tá, mostrei o vídeo, ela ficou realizada, não sei o quê. Deu umas 2, 3 horas, começou meu peito. Pá, tive que mandar para emergência, tudo assim. E aí ela só estava fazendo uma crise de ansiedade. Mas como é que tu vai saber isso com uma pessoa com 90 anos? E aí a gente começou a se dar conta, outra vez também. Ela viu o vídeo, começou a passar mal um tempo depois. Então a gente, tipo, o filho falou, não vamos mais mandar vídeo, ela só vai falar
ao vivo para ela conseguir interagir e deu. Então, cada um tem a sua reação, a gente normalmente tem a demência associada, então tem a dificuldade de entender o que está acontecendo com tudo isso, né? E de saber que essa gripe não é uma gripe tipo, ai, tá tudo bem, eu só vou pegar uma gripe, eu posso, né? Então, tudo isso dificulta bastante o nosso trabalho, mas a gente vai cada dia inventando uma novidade, que nem eu digo, e fazendo e funcionando até que... E tá dando certo, né? A gente... Imagina, eu também imagino as experiências de vocês com aquele vidro, né? Fiquei pensando enquanto eu escutava você falar. Porque quando tem a demência, e se a gente fosse entrar nisso, a gente vai demorar bastante falando, porque cada caso é um caso, e quando a gente se refere à dificuldade desse tempo, quando a Joana, desde o princípio do nosso encontro aqui, a Joana fala, ai, agora tá difícil. E aí eu fui desviando de assunto e fomos falando mais de gestão e de diferenciação. E dali a pouco a pessoa fala de novo, mas aqui agora a gente já não tem mais atividade, tem aquele profissional que entra, daí eu vou desviando e não sei o quê. Porque senão vai acontecer exatamente isso. Nós temos inúmeras, né? E não que nós não possamos trocar, a gente pode trocar, a gente pode fazer uma outra live para trocar as dores das geriatrias e chamar a Heidi, que está assistindo aqui também, que ela é de uma geriatria de Cascavel, né? Mas eu acho que esse assunto não atrai muito, desculpe dizer, eu estou mais para o lado, assim, de, sei lá, de nós tentar, é complicado. A gente dá um jeito. A gente dá um jeito, né? Então, assim, ó... A gente dá um jeito, então, assim, a Jana dá um jeito, a Tícia dá um jeito. A gente sempre dá um jeito. A gente dá um jeito. A gente sempre dá. A palavra é criatividade, tá? Então, a gente tem que ser criativo, a gente tem que levar para o lado engraçado muitas vezes, né? As pessoas devem dizer, nossa, são loucas, né? Porque elas estão trabalhando com o público mais... Pois é, mas nós estamos, assim, tipo, na corda bamba. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que viver naquele momento, né? E é exatamente o que a gente está fazendo. A gente está tentando viver o melhor possível neste momento, né? Então, se acontecer alguma coisa e a gente está aspirando não acontecer, estamos mentalizando não acontecer, estamos mentalizando proteção, estamos nos protegendo, equipe se protegendo, nós comprando produto, luva, tudo isso aí que todo mundo sabe. Nós temos inúmeras exigências que a gente está... nós e todas as geriatrias estamos cumprindo. Cumprindo. É essa a palavra, cumprindo. E investindo, né? A gente está investindo bastante. É uma fase das mais difíceis para a geriatria. Para quem está assistindo até aqui e está achando engraçadinho nós falar, a gente vai falar a verdade. A verdade é a fase mais difícil das geriatrias, tanto financeira quanto de risco de morte, né? Então, e tu tem que, ao mesmo tempo que tu tem que dizer que não pode visitar, tu não pode olhar o teu pai o último dia hoje, se a pessoa morre amanhã, tu ficou com essa culpa, tu fica assim, e dali a pouco tu te liberta quando aquela família tem o Covid e tu não deixou esse contato acontecer, né? Através da precaução, então tu tem que viver ali, né? Nossa Senhora! Então, esse aí a gente não está a fim de falar desse assunto, mas esse assunto a gente compreende as geriatrias que estão nos assistindo, que essa é uma dor. A gente pode fazer uma reunião das dores, se alguém quiser. Se quer reunião de dores, a gente vai falar das dores. Eu vou cortar meu vídeo e deixar só a Juliana falando, tá bom? A Juliana, a farmacêutica que entende de interação medicamentosa e que, imagina, não tem nada a ver com geriatria, imagina que não. Né? Imagina que não. Nem tomam medicamentos, né? Nem tomam, bem pouquinho. Interação medicamentosa nem existe, né? Imagina. É isso aí. Na nossa não tem. Na nossa geriatria não tem interação, né? Viu que maravilha? Só tomou um chá. Muito de comentário. Obrigada a todos que assistiram, obrigada a todos que compartilharam. Eu estou olhando aqui no lado, tem um monte de comentário, a gente vai estar respondendo as pessoas. Depois eu vou pedir para vocês passarem ali para dentro do Como Cuidar Idoso ou do Dolce Vita, se tem algum comentário relacionado a vocês, porque essa live, por exemplo, é um streaming do Como Cuidar Idoso. As pessoas que comentam lá, não sei por que fica lá, não fica dentro do Dolce Vita, ou quem está assistindo aqui, às vezes não se encontra assistindo, tá? Jô, tu não ia falar do curso? O curso ficou aparecendo o tempo inteiro aí, não sei para quem, para vocês não aparece? Não, graças a Deus. Nem não, quero só para ti deve ser. Assim, ó, olha aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, quem está assistindo no celular,
Vejam aí, ó. Tá vendo ali embaixo o negocinho vermelho? Aqui, ó. Só Sim. vendo. Tá, pois Só é. vendo. Tá, então eu vou deixar o link aí embaixo. O Arthur pode colocar o link pro pessoal, bota assim, para profissionais, tá? O Arthur vai colocar. Que, não sei se tu lembra. Ó, e os livros também. Os livros estão aqui. E aí, gurias, nós temos que falar sobre isso outra live, tá? Para ver. Nós queremos. Não sei se vocês assistiram, aqui tá tudo o que a gente trabalha e todos os cuidados que a gente tem dentro da geriatria, né? Como se faz, como que se orienta, indicações, de tudo o que acontece em geriatrias está aqui. Sabe o que eu quero convidar vocês oficialmente? O Arthur está aqui, que é o nosso desenhista dos nossos e-books, é fazer um e-book de vocês. O que vocês acham? Curtiram? Vamos escrever a história do Alto dos Plátanos, tá bom? Então, vamos! Daí, e o curso, lembra que a gente era nossa proposta de 2 anos do residencial, da gente se unir com o Dolce Vita, né? Para então, fazer o curso aqui. O 7º treinamento do Dolce Vita ia acontecer depois do Covid. Antes do Covid, a gente fez o 6º treinamento, que nós tínhamos aproximado 50 pessoas dentro do presencial, né? Presencial. E agora, a edição online, eu tentei fazer um negócio meio multidatas, um troço diferente. Tipo, não vou ficar fazendo tal e tal e tal, 500 tipos de treinamento. É um só, que vai acontecer uma vez por mês, até em algum momento, dá para vocês, de repente, colocarem toda a equipe de vocês, não sei como é que a gente poderia articular. Independente, segunda-feira está acontecendo o treinamento sendo referência no cuidado do idoso, tá? Onde a Juliana, a fisioterapeuta, e eu vou estar falando sobre carreira dos profissionais, e a Ju vai estar falando sobre enfermagem, rotinas, métodos e sistemas do cuidado, e a fisioterapeuta vai estar orientando quem, por exemplo, não tem prática de manobras, a fazer manobras que a gente não se machuque. Nós quem, seja lá quem for que vai acompanhar o idoso, entendeu? Eu, como dona da geriatria, ou a fisioterapeuta, ou o cuidador, ou o técnico mesmo, né? Então, as posturas, tá? Então, Mana, ele vai acontecer segunda-feira, 6 da tarde. O curso não é só para técnico, né? Não é só para técnico, é para familiar também, mas ele vai funcionar como um aperfeiçoamento, porque quando o técnico tem aquele drama e ele já tem aquela prática, e eu já vi várias vezes acontecer de perguntarem para a Juliana, isso que eles perguntam, tá, mas e agora? E a sonda entupiu e aí eu fiz tal coisa. Cara, isso é super específico, entendeu? Isso é super específico. Daí a Juliana vai lá, orienta e enfim. Um exemplo eu dei aqui, tá? Então, os profissionais da área da enfermagem que quiserem se conectar com esse mundo de cuidado com o idoso, como fazer, porque são outras pessoas, é como cuidar criança, é uma coisa, cuidar idoso é outra, cuidar gestante é outra, cuidar uma pessoa com, enfim, a cadeirante é uma coisa, tudo é diferente e tudo é quase igual. Bom, mas enfim, idosos... a Juliana entende aí, ela vai estar compartilhando isso na segunda, 6 da tarde, vai até às 10h30, provavelmente até às 11, porque eu vou falar no final com quem quer falar de carreira, como conseguir manter os seus plantões, como se manter nesse mercado de trabalho agora, né? Que uns estão super empregados e super bem, e uns não estão tão bem assim porque não conseguiram se manter por algum motivo. Então, seria tipo quase que uma consultoria, uma monitoria no final, tá? No final. O link o Arthur pode deixar aí, link atualização, aperfeiçoamento, atualização para técnicos, se chama. Atualização para técnicos, sendo referência também para quem não sabe cuidar. E os nossos livros estão tudo por aí também, deve ter um link. E vocês vão ter um livro de vocês, todas escrevam com fotos e me mandem no Word, que vai ficar lindo, lindíssimo. Tá bom? Precisamos de uma Jo aqui. Não, mas eu já falei. Esse negócio, com esse não, negócio online... É mais aqui. Aqui dentro. Mais aí. Eu tô louca para comprar uns chazinhos de Riveiro, umas manteiga coração. Olha aí, ó. Isso. Então já veio. Tô precisando um monte de coisa Riveira, ver os parentes, afilhados. Tá bom? Um beijão. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Dá um abraço na Milena. Boa sorte lá no Alto dos Plátanos, tá? Qualquer ideia ou necessidade de vocês, que vocês veem lá nos comentários deste vídeo,
ao longo da semana, se eu não vejo. Vocês podem me mandar um WhatsApp, printa, me marca, ou me manda um WhatsApp mais seguro, um WhatsApp, tá? Que a gente vai estar resolvendo, tá bom? Obrigada. Nós que agradecemos, sem palavras. Acho que a gente sobreviveu a essa live. Eu acho que a gente pode até fazer outras. Eu disse que o negócio era bom. Eu te disse, é show de bola. Obrigada, gurias. Boa sorte lá. E qualquer coisa que vocês quiserem, é só chamar. Um beijinho para vocês e para a Milena. É só ter 10 anos de prática, assim, de trabalho diário, full time, né? Não vamos dizer para as pessoas que nosso trabalho não para nunca, né? Madrugada, quando todo mundo dorme, geriatria é pior. Tá? É um segredo, tá? Então, se quiserem botar uma geriatria, não tem problema, a gente ajuda. E a gente ajuda a ser top também, não tem problema. É só ficar se encontrando e ficar ali o tempo inteiro. É um filho. É um filho. Obrigada a vocês pelo carinho de sempre, pelo apoio de sempre, sem palavras, assim, por todos os ensinamentos, pelas consultorias. Vocês são top, como diz o Rubens. Obrigada. Mas a gente ainda está se esforçando para ser melhor. Acho que vai dar tudo certo. Sempre. Vamos ver. Mês que vem a gente se encontra de novo. Vamos marcar um encontro para o mês que vem. Quem sabe mês que vem a gente já tem algum materialzinho. Olha, a Joana já coçou a cabeça, ela quer ir para fora. Não, Joana, olha, o Paulo Renato está dando boa noite e desejando sucesso a todas. Tá? Nós temos a Ralisa aqui, que é uma integrante nossa, nova da equipe. A Ana está aqui, também é nossa. Quem? Boa noite também para Mara, nossa mora em Dom Pedrito, tá bom? E quem está olhando esse vídeo depois, deixa um comentário aqui embaixo para nós também, e qualquer sugestão que a gente vai adorar ver, e vocês saibam, e eu comecei a dizer isso, que as pessoas que compartilham o nosso trabalho, as nossas orientações, elas ajudam a gente a cuidar, elas ajudam os idosos indiretamente, porque um idoso precisa de muita paciência, muita persistência, muita dedicação daquele que o cuida, seja quem for. No momento que nós motivemos estas pessoas a cuidarem, ou de qualquer forma motivemos elas a viverem melhor, nós estamos contribuindo com todo o sistema de cuidado. Isso é o mais lindo de tudo. Um beijão. É isso. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau. Deu, Arthur? Vamos ver se o Arthur nos tirou da live. A Ana caiu fora. Tá encerrando. Vamos ver. Ai, que legal aqui. A Joana já caiu fora lá. Deixa eu ver. Gici, fica aí. Oi.